Olá, sejam muito bem-vindos. Não tenho tido muito tempo para colocar aqui novos conteúdos, mas hoje vou deixar aqui uma aula pequena sobre torções, ok? Especificamente, portanto, esta pequena aula vai ser só de torções, vamos espremer aqui algumas zonas do corpo. Então, preparem-se, nós vamos começar em pé. Vou aqui para trás, eu espero que se puxar a câmera um bocadinho para baixo. Ok. Então, nós vamos começar aqui com uma torçãozinha em que nós, portanto, vimos aqui à cadeira, mas depois de estarmos aqui como que sentados, nós vamos colocar o nosso cotovelo na coxa, no joelho, ok? E vamos tentar juntar aqui as mãos e virar o corpo. Portanto, idealmente nós vamos olhar para trás e para cima. Esta torção é um pouco desconfortável, como a maioria das torções, mas isto é extremamente benéfico para o nosso corpo. Então, fazemos agora a torção para o outro lado e, basicamente, será isto. Agora, nós vamos abrir aqui as pernas, tanto quanto possível. Nós vamos com a nossa mão ao pé oposto, vamos colocar o outro braço cá atrás e vamos virar o tronco. As pernas aqui estão esticadas, mas evitando a hiperflexão, portanto, se estiverem ligeiramente fletidas, tudo bem. E agora fazemos para o outro lado. Ok. Agora nós vamos ao chão e aqui, a nível de torção, nós temos variedíssimas hipóteses e eu vou trazer aqui várias opções, ok? Então nós vamos começar aqui com um belo apoio no bolster. Portanto, estamos com as pernas cruzadas, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, por razão, tenho aqui um bloco, ok? Vou usar o outro bolster, mas vocês podem usar um bloco. É que eu tenho os blocos com a segura o telemóvel no dinheiro aqui pé. Então, estão a ver, este bolster está aqui atrás, mas pode perfeitamente ser um bloco. Eu vou elevar aqui o peito. Esta mão vai à coxa contrária e, portanto, eu aqui vou inspirar e elevar e torcer. E agora vou ao lado contrário. Portanto, não se esqueçam aqui de fazer esta elevação do peito, inspirar, virar a cabeça e torcer. Ok. Então nós podemos também fazer aqui uma torção. É uma torção que eu acho extremamente agradável de fazer, ao contrário de muitas das outras, em que eu vou fletir a minha perna aqui à frente, junto à zona pélvica, e a outra vai em sentido contrário, precisamente, ok? Esta vai para a direita, esta vai para a esquerda. E então o bolster fica aqui lateralmente. Quanto mais afastado e mais lateral, melhor. Porquê? Porque eu vou fazer esta viragem, portanto aqui eu vou alongar as minhas faixas todas, ao mesmo tempo faço uma torção. Eu vou ficar aqui numa postura de descanso, mas eu estou a sentir isto aqui tudo alongado, ok? Então, para o lado contrário, a mesma coisa. Portanto, será basicamente isto. E depois, assim, o tempo de descanso aqui será sempre aquele que vocês acharem que é o mais indicado, digamos, porque aqui no yoga restaurativo até é permitido estarmos 10 minutos, 15 minutos na mesma postura, ainda que eu não recomendo, que o nosso sistema nervoso não está habituado a isso, ok? Agora vamos aqui àquela torção, que é a torção
tradicional, né? Em que eu tenho esta perna esticada, mas se eu quiser eu trago para trás. O meu braço vem aqui à coxa, vai acompanhar a perna, o braço está lá atrás e vai-me ajudar a endireitar o tronco e a cabeça vira dentro do possível. Se vocês tiverem questões de cervical e se não for muito confortável a viragem da cabeça, vamos supor, eu vou aqui exemplificar, portanto, eu aqui em direito, viro, se não me dá muito jeito, levar a cabeça muito para trás, eu fico com ela um bocadinho na diagonal, não tenho que virar, não tenho que fazer essa viragem, né, completa, ok? Ok, então, esta torção é das mais tradicionais, esta que acabámos de fazer, e agora fazer uma torção, que é uma torção que é daquelas que primeiro se estranha e depois se entranha. Eu lembro-me que no curso de yoga eu e uma colega tivemos um ataque de riso imenso, descontrolado, a tentarmos entender esta postura, porque também estávamos distraídas, e depois ficámos um bocadinho à toa porque realmente acabámos por interferir com a aula. Porquê? Porque esta torção, eu também já expliquei no outro vídeo, realmente em termos de neuroplasticidade é interessante. As pernas estão fletidas, nós estamos a fazer aqui um ângulo em relação ao bolster, não é? E o tronco, portanto, nós vamos deixar o tronco cair em cima do bolster, ok? E a nossa cabeça vai virar para o lado oposto das pernas. E portanto, lá está, nós aqui estamos precisamente a fazer um S com todo o nosso corpo. Agora, fazendo para o outro lado é exatamente a mesma coisa, não é? Eu tenho aqui as pernas, estou a fazer aqui um ângulo, o tronco vem para baixo, os braços em espinhos, o antebraço e as mãos no chão e a cabeça vira ao contrário. Se houver aqui, portanto, para o lado oposto, se houver aqui questões de cervical, eu normalmente recomendo que façam exatamente a mesma torção. Portanto, as pernas estão aqui, o tronco vem para baixo, mas a cabeça fica ao mesmo lado que as pernas para não criar aqui esta tensão ao nível do pescoço, que, portanto, se nós não tivermos tanta capacidade de movimentação na cervical, não vamos estar a contrariar a condição da nossa cervical, portanto isso também é fundamental. Agora vamos aqui a duas torções no chão que eu acho interessantíssimas. Numa delas, portanto, a nossa perna, nós vamos virar todo o corpo para o lado oposto e a perna de cima vai apoiar aqui no bolso, ok? Relativamente aos braços, eles vão abrir em Cristo e a cabeça vai lá para cima. E portanto eu vou criar aqui também uma onda com o meu corpo. Tenho aqui uma curva, digamos, e isto também me ajuda aqui com as faixas. Eu estou a abrir bastante aqui ao nível do peitoral. E há uma coisa muito importante a reter aqui, eu vou explicar agora quando fizer para o outro lado, porque se um dos braços não ficar confortável no chão, ok, isto é muito importante, eu ponho um apoio para o braço, uma altura, isso pode ser um bolster, pode ser um bloco, ok? E isso vai fazer com que aqui a zona do ombro, a plata, fique mais confortável e tenha aqui um suporte. Isto é particularmente válido para quem tem tendinites, inflamações, etc. Eu normalmente nas aulas ando a fazer uma ronda e a ver quem é que não consegue, de facto, trazer o braço ao chão de forma confortável
quem ficar com o braço meio levantado e aqui com meio arqueado, eu vou e ponho uma altura. Portanto, pode ser um bloco deitado, portanto, há várias posições no bloco e logo vejo qual é a altura necessária. Há aqui outra posição muito interessante também, em que nós colocamos o bolster aqui entre as pernas caem, portanto as pernas estão fletidas, o bolster está entre as pernas e aqui os braços também abrem e nós também alinhamos com o teto. É exatamente a mesma coisa, este peso aqui acaba por ser interessante, faz aqui uma pressão com as pernas para este lado e torna a postura toda ela mais confortável, ok? Então acaba por ser interessante por causa disso. Em relação aos braços, é a mesma coisa, portanto eu do lado direito acabo por usufruir sempre de incluir ali alguma altura. Agora vou explicar aqui em pé uma torção, que é uma torção, eu diria um pouco mais avançada e que normalmente eu faço para fazer também uma postura um bocadinho mais complexa, que eu não vou fazer aqui porque essa precisa de muito aquecimento e eu normalmente só consigo fazê-la para ir à 20ª tentativa. Ok? É a postura mais difícil que eu faço e na verdade raramente a consigo fazer, mas eu vou dar-vos aqui o início dela, ok? Então nós basicamente estamos, como eu expliquei aqui na cadeira, como eu expliquei no início desta pequena aula, nós vamos trazer aqui a perna contrária por cima da coxa, nunca do joelho, ok? Nada de fazer peso e pressão na articulação, que isso pode causar lesões. E depois de nós estarmos aqui nesta posição, nós vamos puxar a perna bem para cima e nós vamos colocar aqui o nosso antebraço, ok? Então, basicamente, este exercício que já está aqui a trilhar o meu nervo ciático é um exercício que eu tenho que fazer durante algum tempo para depois conseguir fazer essa postura que é um bocadinho mais complexa. Depois, é evidente que há aqui outras posturas de pé que são isto tradicional, do Hatha Yoga tradicional e que vocês também podem fazer, como por exemplo o Trikonasana, e que acabam por ser interessante a nível da torção. É uma postura um bocadinho desconfortável para mim, especialmente depois de eu ter sido operada na zona abdominal, mas pode ser útil para vocês. Para demonstrar essa, terá que ser numa outra aula, porque eu preciso dos blocos. Os blocos nessa postura são particularmente úteis e interessantes. Então, vocês podem sempre complementar esta pequena aula sobre torções com uma aula de abertura pélvica ou com aulas dedicadas ao nervo ciático. E assim vocês juntam aqui blocos de 20 minutos e acabam por compor uma aula de 40 minutos. Então eu espero que tenham gostado deste pequeno excerto sobre torções e espero que pratiquem em casa na minha companhia. Muito obrigada!